vamos falar hoje sobre líderes que motivam seus liderados. 5 tipos de líderes. 5 tipos de líderes que motivam os seus liderados. Vamos logo aqui para o líder dos líderes. Mateus capítulo 20, versículo 28. Nós temos um texto aí, Jesus falando aí sobre o seu estilo de liderança, né? Versículo 28. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Jesus está relatando aí um fato bem intrigante, né? Ele tinha prometido lá no capítulo 19, versículo 20, ele disse que ia ter um governo estabelecido, os tronos. E aí os filhos de Salomé, eles acreditaram naquilo e eles queriam o trono. Tanto que ela veio e eles vieram solicitar, né? Ó, Senhor, faz um trono ao teu lado, um para Tiago, outro para João. E houve aquela motivação por lugar, por posição. E esse é o padrão de liderança segundo esse sistema mundano governado por espíritos malignos, né? A maioria da mentalidade, a mentalidade humana é posição, é governo, é querer mandar nas pessoas. E Jesus vem com um discurso contra esse tipo de motivação. Eles queriam uma posição. Ó Senhor, faz um trono para mim, à tua direita, um trono para João, olha lá. Vamos ler. E eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte. A religião aí e o poder religioso que estava totalmente fora dos planos e propósitos de Deus. Versículo 19. E entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Versículo 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Versículo 21. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Versículo 23. Então Jesus lhes disse, vocês beberão meu cálice. Quanto a assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Esse é o versículo chave. Versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, queridos, esse é o padrão de um líder segundo o modelo de Jesus. Ele tem um coração de servo. Ele não está atrás de posição, ele não está atrás de título, ele está atrás de servir, de ajudar pessoas. Amém? Ninguém vai
ter um ministério de êxito, um ministério de sucesso, segundo os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo não, eu vou ter eu vou dominar aqui, eu vou governar sobre pessoas. Ninguém. Isso não é ministério. Isso aí pode ser empresa, pode ser um movimento político, mas isso não é reino de Deus. Amém? Porque reino de Deus é servir a todos. Ser servo de todos. A grandeza no reino de Deus. E aí eu quero ir para um outro versículo que me sacudiu. Depois eu vou dar os 5 tipos de líderes. Vai lá em Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Lucas, às vezes eu vou lendo correndo, Lucas 17, a partir do versículo 7. Jesus está falando aí de valores do seu reino, ele está falando do perdão, de acautelai-vos para não serem pedra de tropeço. Quer dizer, vocês se protejam, vocês se edifiquem, vocês se guardem. Acautelai-vos se protejam, tenham cautela juntos, porque vocês vão ser atacados. Vai vir várias pedras de tropeço, que é melhor que nem tenha nascido. Aí depois os discípulos ficam assim, mas como, Senhor, que nós vamos nos acautelar? Como que nós vamos nos proteger? Ele diz, olha, perdoa. Aí ele vem com, se te ferirem uma vez, não somente uma vez, mas 70 vezes 7 no dia. E aí Jesus estabelece esse padrão do perdão na caminhada cristã. Ele é um valor, só que é um valor muito elevado, muito fora da caixinha, muito fora do padrão. Tu vai perdoar um cara 70 vezes 7, se ele pecar, tu vai lá, adverte ele se ele se arrepender, sabe? Não expõe ele. E aí Jesus vem estabelecendo os padrões, os princípios do reino de Deus. E aí os discípulos ficam assim se sentindo sem condição, não tem como. Aí Jesus, ele entra com amor, né? Proteção, com perdão. Aí os discípulos ficam meio que se sentindo impotentes, aí ele vem com a fé. Se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir. E essa fé que ele está falando aí, queridos, vamos ler aqui rapidamente. Versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor ter nem nascido, né? Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende. Se arrepender, perdoa. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa. Aí ele vai falando sobre o valor do perdão. Aí os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. A gente não tem condição de viver esse padrão aí. Então os apóstolos disseram, né, aumenta a nossa fé. Queridos, o padrão do reino é um padrão muito elevado. Muito fora do contexto humano. Aí Jesus diz, ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira, arranca-se e transplanta-se no mar, e ela obedecerá. Queridos, aí nós temos um ensinamento poderosíssimo. Quando Jesus está falando, se vocês tiverem fé, ele já tinha falado, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover montes. Agora, Jesus está dizendo assim, ó, tu tem que ter fé para remover montes, coisas impossíveis, coisas absurdas, coisas fora do limite humano, coisas sobrenaturais, coisas acima do lógico, do natural. E agora ele está falando, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a uma planta, coisas cotidianas. Queridos, Jesus está falando aí, ó, tu tem que ter fé para fazer coisas grandes, mas também tu tem que ter fé para fazer coisas do dia a dia. Do dia a dia. Coisas rotineiras. Coisas da minha vida cotidiana. Eu tenho que ter fé para mim fazer as coisas da minha rotina diária, ou seja,
coisas pequenas, para me repetir. Para me cumprir o meu chamado, eu tenho que fazer coisas repetidas, rotineiras, coisas comuns. Tem que ter fé para fazer coisas comuns. Para me ter minha rotina com Deus, para me ter a rotina do meu ministério, para me ter a rotina lá no meu trabalho. Eu aprendi algo com o pastor Aldo. Eu até falei aqui, o pastor Jairson vai lembrar, que cuidar da família para mim, naquela visão religiosa, era coisa fora do contexto. Hoje em dia, cuidar da família para mim é servir a Deus. E eu aprendi isso com o pastor Aldo, coisas rotineiras, amém? Trabalhar, ir lá fazer o meu trabalho. Eu digo isso, a gente está numa live também no Facebook. Eu digo isso eu aprendi com o pastor Aldo, trabalhar. Agora eu estou fazendo freelance, estou prestando consultoria, eu não estou trabalhando para um partido político simplesmente, estou trabalhando para Jesus. Todo o meu trabalho, toda a minha vida, queridos, isso é um valor bíblico. E Jesus está falando aí, olha só, irmãos. E por isso que, às vezes, a gente faz... Não estão nem pedindo nada. Você que trabalha para Jesus, lá no seu emprego, lá na sua atividade laboral, lá na sua repartição pública, lá na fábrica, lá no comércio, quando você trabalha para Jesus lá, meu irmão, tu vai ser o cara que vai fazer além do normal. Amém? E vai brilhar a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E olha o que esse texto aqui, que é o texto-chave que me sacudiu, irmãos. Versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Irmãos, a pergunta aí de Jesus é muito forte. Hoje a gente não consegue entender o contexto desse sermão aí, queridos. Mas é poderoso. Por quê? Eles viviam uma realidade da escravidão. Tinha mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Então o servo era o escravo. E aí ele disse, olha, Jesus fez uma pergunta, qual é o senhor que serve o escravo? Que é algo absurdo, inimaginável, que não tem sentido, que não tem razão. Nenhum senhor serve escravo. Mas Jesus estava dizendo assim, imagina você como senhor servindo o teu escravo. Para eles isso era inconcebível, entende? E aí ele vai dizendo, olha, versículo 8, não é verdade que ao contrário lhe dirá? Olha como esse texto é enigmático, né? É um negócio assim que você tem que ler atentamente para você entender. Ao contrário, ele está dizendo, o servo está lá cuidando do gado, lá no campo, no sol quente, trabalhando. Aí vai lá arar a terra, cuida lá do... Tudo trabalho pesadíssimo. Mas quando ele chegava, sabe o que ele tinha que fazer? Tomar um banho e preparar a mesa para o seu senhor. Que ele era escravo. Tomava um banho, porque ele não podia se apresentar lá na casa do seu senhor suado, com aquele odor do trabalho ali do campo, que era no sol quente, que era um trabalho pesadíssimo. Mas aí ele ia, tomava banho, mudava suas vestes, ia lá. Olha lá, versículo 8. Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Olha aqui, irmãos. Jesus está falando aí, para a gente é inconcebível, não existia as leis trabalhistas, não existia a maior expectativa de proteção do trabalho, de legislação trabalhista para proteger o trabalhador. Mas o que acontecia? O servo cuidava lá dos afazeres, era uma cultura rural, ele ia lá batalhar no sol quente, cuidar da lavoura, cuidar dos animais. Depois ele vinha, se trocava e ia vestir o seu senhor. Se trocava
ia servir o seu senhor na mesa. Depois ele ia comer. Agora, até pouco tempo atrás, eu acho que até ainda hoje, em algumas casas de pessoas que não têm uma mentalidade desenvolvida, que não são seres humanos, o empregado doméstico ali não pode sentar na mesa com o patrão. Tem que esperar todo mundo comer, ele que fez a comida, né? Até hoje ainda, dentro da nossa sociedade, ainda tem patrões que atuam desse jeito. Mas aí, olha lá, aí depois tu vai me servir, depois, versículo 8, jantar pronto, sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você vai poder comer e beber. Versículo 9, será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos entender esse texto, irmãos. O que Jesus está fazendo aí, ele está quebrando uma cultura rabínica de meritocracia, de dizer, olha, se tu fizer a tua parte, Deus vai te ajudar. Mas dentro do contexto do reino de Deus, o nosso serviço, ele quando ele diz aí servo inútil, ele está falando que teu serviço é desnecessário. Ele não está falando que é um serviço inútil. Porque o escravo, nesse contexto, o que ele fazia, irmãos, era obrigação dele. Ele não era louvado. Tu já pensou? O escravo vinha lá, o senhor servisse, ele não tinha nem muito obrigado, porque na época que Jesus estava falando, nesse contexto, os escravos eram coisas, eles não eram considerados seres humanos, eles eram como um cavalo. Tudo que eles faziam era nada mais do que obrigação. E quando Jesus fala do contexto do servo inútil, ele está dizendo aí, olha, vocês não têm méritos. Deus estava demolindo um valor religioso rabínico, dizendo, ó, diante do que Jesus fez, ele se esvaziou. E aí eu tenho que ler esse último texto, aí nós vamos para os cinco tipos de líderes que motivam. Filipenses, capítulo 2. Diante do servo maior, que é o Senhor Jesus, que ele, filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Vamos lá em Filipenses, olha o modelo de Cristo, o modelo do reino de Deus. Fala do servo aí. Olha o exemplo de Cristo na humilhação. Diga, servo é um coração humilde. É um coração, queridos, que desprendido de qualquer vaidade. Nós não temos mérito diante do nosso serviço, queridos. Tudo que eu faço hoje, eu estava até falando para o pastor Jairson na abertura dessa reunião. Queridos, eu fui tão assim, cara, pregar é tão pouco. Tentar edificar os irmãos, tentar construir visão espiritual, é nada. Olha o que Jesus, o exemplo de Cristo na humilhação. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Olha a liderança de Jesus. Mesmo sentimento, a mesma motivação, a mesma mentalidade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se humanizou, ele se fez homem, ele se encarnou, se fez servo. E a Bíblia diz aí, ó, assim mesmo, ninguém humilhou Jesus. Não foi os líderes religiosos que prenderam Jesus, não foi o exército romano que prendeu Jesus, foi Jesus que se entregou. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Amém, queridos? Por isso que Jesus falou lá, ó, vocês querem a posição, mas vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber. O cálice da humilhação. Irmão, servir a Deus é algo totalmente fora do natural, fora desses padrões. Amém? Olha Jesus dizendo aqui,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, fundamentados nesses valores, baseados nesses fundamentos do reino, o nosso ministério vai ter êxito. Se houver algum nível de vaidade, a gente vai perder as forças, as energias. Porque não envolve título, não envolve posição, não envolve mandar, não envolve chefiar, dirigir, envolve servir. Amém, queridos? Ser servo, servo inútil. Estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. É isso que Jesus está dizendo. Cara, ninguém elogia um escravo porque ele está fazendo o que é o dever dele, a obrigação dele. E era um trabalho, dentro da nossa legislação, era crimes, e mais crimes contra o direito do trabalho. Mas Jesus estava dizendo, esse é o servo. E não tem mérito, amém, queridos? Mas aqui agora eu queria falar sobre 5 tipos, e eu fiz uma introdução bem profunda para a gente entender qual é a motivação do meu serviço. Amém? Não existe, queridos. Quando a gente voltar, logo, breve, o sonho de Deus, o meu sonho, o sonho de vocês que são líderes da igreja, é a gente ver uma igreja que tem um coração de Jesus, amém? Que tem um coração de servo, que tem um coração desprovido de vaidade, de querer esperar reconhecimento, de querer esperar motivação, mas que vai estar lá, desde a recepção, desde a limpeza do templo, desde de ministrar no altar, cantar um louvor. Ministério de louvor tem que... Ele começa o culto já no sábado, tem que ir lá ensaiar, ninguém vê. Amém? Não é posição, é beber o cálice do serviço, do sacrifício. Eu vi uma palavra hoje, esses dias, essa semana, que um cara perguntando, e o ministro de louvor, porque muitas vezes ele não para ouvir a palavra de Deus, é um pastor, acho que foi ele disse, cara, o pessoal do ministério de louvor, eles estão lá no culto, dias antes, eles começam o culto já ensaiando, lendo a Bíblia, orando, é estressante. Às vezes eles estão lá, ninguém está vendo, eles estão lá servindo, mas são servos, amém? E às vezes não é justificar porque o cara não assiste a pregação, mas ele já estava pegando uma pregação. O ministério de louvor tem que se consagrar, tem que ir lá pegar, ficar lá estressando para acertar o arranjo musical, a nota e tudo mais. Irmãos, não existe. Todos os ministérios têm um só objetivo, servir a Deus, amém, queridos? Fazer a célula, ninguém te vê fazendo a célula lá, ninguém vai te ver, ninguém vai me ver. Ninguém vai ver você preparando a ministração da célula, você indo lá consultar a Bíblia, ler comentários bíblicos, dicionários bíblicos, você aprofundar a sua palavra. Ainda vão criticar ainda, rapaz, esse cara, porque tu vai pregar e vão enjoar mesmo, porque é natural, a gente é assim. Tem música, né, pastor Jair, que a gente não gosta. Eu vi outro dia um pastor renomado pregando, que ele disse, meu irmão, essa música é tão boa, que eu nem ouço ela e nem toco, porque eu não gosto de gastar, porque música não pode gastar, porque se tu ouvir muito, tocar muito, tu enjoa dela, né? E aí ele dizendo, rapaz, eu gosto tanto dessa música que eu toco muito pouco e ouço muito pouco ela, porque eu não gosto nem de gastar ela. Então, queridos, servir a Deus é maravilhoso, porque nós não estamos no padrão desse mundo, atrás de um título, atrás de uma posição, atrás de um reconhecimento. Amém, queridos? O que nos motiva é que nós somos regenerados e queima dentro de nós o mesmo sentimento de Cristo, de que Ele fez muito exagerado, Ele se matou por nós, irmãos. Ele se entregou. E tudo que eu fizer, eu ainda sou um eterno devedor. A minha obra em Cristo é nada. Amém?
O meu serviço não paga nada do que Deus fez em Cristo por mim e por você, amém? Tudo que eu fizer, se eu ficar um ano pregando ininterruptamente, vai ser nada diante do sacrifício monstruoso, estrondoso. Bota hipérbole aí, exagero de linguagem, exagera aí, exagera. O que Cristo fez por nós, irmãos, o nosso trabalho não é nada. Eu estava vendo a semana da igreja perseguida, não sei quantos milhões de cristãos, irmãos, estão sendo perseguidos só por pronunciar o nome de Jesus. 50 países, mais de 50 milhões de cristãos não podem anunciar o evangelho publicamente. Estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sendo martirizado por causa de amor, simplesmente de uma conversão. Amém? E eu creio, irmãos, que a igreja brasileira, eu amo a igreja é poderosa. Eu vou investir a minha vida inteira em edificar a igreja local. Eu nunca vou abrir mão, porque a igreja é a instituição do reino de Deus aqui na terra. E a igreja não está baseada em números, em quantidade, mas nós vamos ver, eu creio, irmão, que nossa igreja nós vamos ver todo mundo reunido, orando e não precisando de nada, de nenhuma campanha de marketing, de nada. Simplesmente pessoas que têm uma vida espiritual em Deus, amém? A tua célula, tu vai ver ela vindo, fluindo, multidões para aquela reunião. Quando tu olhar, meu Deus, 50 pessoas eu tenho que multiplicar. E aí tu tendo que... vários líderes com visão aberta, com visão espiritual, com visão do reino, com visão da eternidade, os líderes olhando e dizendo, eu quero servir, não quero que ninguém me veja, eu não quero desaparecer, eu quero cuidar de pessoas. Eu creio nisso, irmãos. Jesus morreu e pagou o preço para levantar pessoas revolucionárias. Amém? Não é uma revolução política, não é uma revolução social, é uma revolução no homem interior, num homem novo, numa mulher nova. Amém? E aí eu tenho que te dar aqui 5 líderes. Primeiro líder, o líder médio. É o líder que a gente pode elogiar ele, porque é o primeiro nível de liderança. O líder médio é o líder que repete, que ele faz só o que manda. Olha, tem que fazer célula, eu vou fazer célula. Ah, tem uma programação na igreja, ele diz, eu vou lá para a igreja e se você quiser vir, você vem. Ele repete. Já é um líder, já começou o nível de liderança, ele já é bacana, mas ele é um líder médio. Ele é um líder que faz o que a igreja manda, o que o programa, o que a visão da igreja local, ele está dentro. Aí vem o segundo líder, motivador, que são os líderes bons. O médio, bom. É um outro nível. Ele escalou um degrau, ele está no outro nível da montanha do reino de Deus. Ele dirige o povo. Ele diz, meu irmão, ele dá direção. Ele diz, a gente tem que estar lá na reunião de célula. A gente tem que estar lá no culto. A gente tem que estar lá naquela reunião. E aí ele explica, não, a gente tem que estar lá devido à nossa vida espiritual, irmão. E, consequentemente, todas as outras áreas vão ser abençoadas. É importante, se tu for lá, vai ser bênção para você, vai repercutir em toda a tua vida. Então esse é um líder bom. Ele explica como a gente deve se comportar, proceder no reino de Deus. Ele está lá explicando, ele está lá falando, ei, ele é um líder de célula, ele está lá, ei, bora para a oração. Como é que tu está? Está lendo a palavra? Vamos orar, vamos participar das programações da igreja. Nossa igreja hoje está virtual, né? E vamos passar algum tempo virtual. E ele está dizendo lá, ei, vamos lá, cara, vamos lá participar da reunião. Amém? Esse é o segundo nível. O terceiro nível é o líder excelente. É o bom, quer dizer, o médio, o bom e o excelente. Eles têm um diferencial, o líder de excelência. Eles explicam como deve fazer e mostram com seu próprio exemplo. Ele faz. Ele não só explica como fazer, mas ele vai fazendo e, através do exemplo, do modelo. Paulo diz lá, vocês nos imitem, assim como nós imitamos a Jesus. Irmãos, olha aqui para mim.
Isso é interessante. Paulo está dizendo, olha, nos imite. Paulo não está dizendo, me imite. Ele tinha cristãos modelos. Na igreja, tinha gente que servia a Deus com excelência. Eram os líderes excelentes. Eles diziam, nos imite. Não era só Paulo, não era só alguns apóstolos, eles eram pessoas de excelência. Eles faziam, eles oravam, eles liam a Bíblia, eles faziam discípulo, amém? Eles tinham a prática. Então o líder de excelência é aquele que não só fala, mas ele ensina através do exemplo. Ele vai lá carregar. Ele vai lá executar. Filipenses 3,17. Bem, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele não diz aí, segundo o exemplo que tendes em mim. Só eu, Paulo, sou o bonitão aqui da Vila Mamão. Só eu que agrado a Deus. Só eu que faço as coisas. Não, olha como é o corpo de Cristo, a igreja local, o corpo coletivo de Cristo. Olha como ele diz. Sede também meus imitadores. Ele está dizendo, falando de si próprio aí. Meus imitadores, irmãos. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. A igreja de Filipos era uma igreja modelo, uma igreja referencial. Pelos que assim andam em nós. Tem gente aqui, irmãos, você aí, líder. Eu não vou dar o nome aqui para mim não ser injusto. Mas tem gente aqui na Restaurando Famílias que é exemplo. Siga o exemplo dele. Que é comprometido, que faz obra de Deus. Amém? Nós somos exemplo, irmão. Deixa eu te falar, às vezes a gente é desmotivado pelo diabo. O diabo diz, tu não está fazendo nada para Deus, tu não tem condição. Mas por que os líderes que motivam seus liderados? É porque líderes são motivadores. Nem eu, muitas vezes, estou aquém daquilo que Deus quer. Mas aí Jesus vai e olha para mim e diz, hoje eu falei até para o pastor Jairson no início aqui, eu disse, rapaz, 2 textos que mexeu comigo dizendo, tu acha que tu está fazendo muito, tu é um servo inútil, tu está fazendo pouco, tu só prega, tu não liga para ninguém, tu não tenta encorajar ninguém no privado, pessoalmente. Eu digo, rapaz, eu vou fazer uma lista aqui, eu vou ligar para os irmãos, tentar se conectar coração, tentar animar, tentar ver quem está animado também ser animado, porque é o corpo de Cristo, irmãos, é o sangue fluindo. E eu quero declarar, querido, que se Jesus vê algum potencial em mim, se Jesus acredita em mim, eu acredito em você, amém? Eu declaro que você é um líder, um leão, você não é um gatinho que fica miando, reclamando, não, você é um leão que ruge no reino de Deus. Por isso que o diabo não quer que você se levante, porque ele sabe que você é um leão, que você vai governar os territórios, vai expulsar os principados e potestades. E há um desejo dentro de nós, irmãos, olha aqui para mim, Deus nos levantou para a gente ter uma revolta contra os casamentos que estão se divorciando, se dissolvendo, contra os jovens que estão se prostituindo, caindo na derrota, nos vícios, na embriaguez. Nós declaramos em nome de Deus, nós somos restauradores de famílias, amém? E por isso nós vamos fazer o reino de Deus, porque onde o reino de Deus chega, famílias são restauradas, jovens são libertos, casais são transformados em casais saudáveis, amém? Então, você é exemplo, irmão. Você tem um ministério, você é uma pessoa que tem um trabalho importantíssimo no reino de Deus. E o quarto líder, o primeiro é o líder médio, o segundo é o líder bom, o terceiro é o líder excelente, o quarto é o líder extraordinário. É um líder inspirador. É um líder que sabe levantar pessoas. É um líder que sabe construir pessoas. Eu lembro de as primeiras reuniões que eu conheci o pastor Aldo, faz um tempinho. E ele veio com uma fala assim muito que mudou, que revolucionou a minha visão de liderança. Ele disse que ele estava numa reunião de pastores e o pastor Márcio Valadão tinha vindo dos Estados Unidos, uma reunião de pastores em Minas. E aí ele disse que o pastor Márcio falou dos 2 homens mais sábios do mundo, né? Os 2 homens mais sábios do mundo se apresentaram nessa reunião lá nos Estados Unidos. Aí o primeiro foi falar que era o segundo homem mais sábio do mundo. Subiu lá e começou
a falar, né? E dizia quando ele falava era uma erudição, era uma sabedoria, era uma eloquência, era uma oratória. O cara falava que todo mundo se sentia pequeno, se sentia incapaz de tanta eloquência, de tanta sabedoria, tanta ciência que aquele homem tinha. Todo mundo se sentia pequeno perto dele. Aí depois subiu o homem para falar em segundo lugar, o homem mais sábio do mundo. Um homem simples, um homem com uma fala sem muito eloquência, um homem com uma fala singela. Mas aí o pastor Aldo explicando como que esse cara falou ali, e ele é o segundo homem mais sábio do mundo. Esse cara que fala tão simples é o homem mais sábio do mundo. Só que aquele homem mais sábio do mundo, quando falava, a pessoa se sentia um gigante, se sentia um cara capaz de superar qualquer desafio, capaz de cumprir qualquer missão, capaz de realizar coisas dificílimas. Então, queridos, um líder extraordinário não é aquele líder que se ostenta, mas é aquele líder que levanta pessoas, que promove pessoas, que inspira pessoas, que faz pessoas sair lá do nível A e leva ela lá para o nível elevadíssimo, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida, você vai ser um líder poderoso que nem Jesus, que se fez servo e nos deu autoridade, nos deu governo sobre o mundo espiritual, sobre os demônios. Deus está te levantando para você ser uma pessoa que vai levantar pessoas para um outro patamar, pessoas que se sentiam inferiorizadas, pessoas que se sentiam complexadas, pessoas que tinham timidez, vão ser desatadas, vão começar a ter sabedoria, vão começar a ter atitude de liderança, de influência, vão começar a falar, a se expressar e falar daquilo que Deus vai colocar como visão poderosa, amém? Glória a Deus. Você é um líder extraordinário, querido. E em último lugar, o quinto nível de liderança é o líder segundo o coração de Deus. E eu finalizo com uma frase aqui de um americano, Vince Lombardi. E eu queria que você atentasse para essa frase. São muitos os técnicos que sabem traçar boas jogadas no quadro. Porém, os que têm sucesso são aqueles que sabem tocar no interior dos seus jogadores. Tremenda essa frase, né? Muitos técnicos sabem traçar jogadas no quadro, mas os técnicos de sucesso, os coaches de sucesso, os treinadores de sucesso, são aqueles que sabem tocar o interior, o coração, mover o coração dos seus jogadores. E Jesus, que Ele sabe tocar o nosso coração para a gente fazer obras extraordinárias. Deus está levantando a Restaurando Família, nós estamos sendo equipados, instrumentalizados, armados, espiritualmente falando, para nós conquistarmos essa cidade. Nós vamos ter uma igreja relevante, nós somos uma igreja relevante aqui nessa cidade. Nós vamos impactar os 4 cantos dessa cidade, vai abrir grupos de vida, de adoração, de estudo da palavra, de oração, em cada canto dessa cidade. Em nome de Jesus, nós vamos transbordar para outras cidades, nós vamos invadir o interior do Amazonas, nós vamos para as capitais do Brasil. Deus vai nos levantar, queridos, você e eu, porque nós não estamos trabalhando num projeto meramente humano, num projeto de uma política transitória, nós estamos envolvidos com o sonho, com o projeto do coração de Deus. Você é um líder segundo o coração de Deus. Nós não estamos aqui buscando os interesses humanos, nós estamos aqui buscando aquilo que está no coração de Deus, que é cuidar de pessoas, que é levantar, restaurar pessoas, que é transformar, que é ver pessoas salvas, redimidas, transformadas, nascidas de novo, com um espírito novo e vivo, com a vida eterna, amém, queridos? É esse o nosso trabalho. O ministério da igreja local, do discipulado, é o ministério segundo o coração de Deus, amém? E eu queria orar com você. Eu queria orar com você agora.
Você é um líder motivador, você é um líder que vai impactar essa cidade. Você é um líder de alto impacto, você é um líder extraordinário. Queridos, não é a visão do diabo, não é a visão desse mundo, é a visão de Deus. Se eu for olhar para mim mesmo, eu não tenho condição de nada. A visão que o diabo constrói na minha mente sobre mim mesmo, rapaz, tu não vai frutificar, tu não vai conquistar. Mas a visão de Jesus, a visão do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, é uma visão: olha, eu te escolhi, você vai ser uma árvore frutífera, você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e tudo que você fizer prosperará, será bem sucedido, não vai murchar, não vai secar, vai fecundar, vai frutificar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de todos os irmãos, Senhor, da Restaurando Famílias, a vida de cada pessoa que vai assistir essa ministração. Ó Deus, líderes motivadores, líderes motivados, eu declaro, Senhor, uma nova motivação de te servir, não segundo os padrões desse mundo, não segundo os troféus terrenos que a ferrugem corrói, que a traça come, que os ladrões roubam, mas, Senhor, com motivos eternos, com servos, Senhor, nós queremos te servir, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe sua vida.